Bom dia, meus amados irmãos, meus queridos amigos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós neste novo dia, um belíssimo domingo, o qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos concede mais uma oportunidade para que possamos buscar a Ele verdadeiramente, para que possamos curvarmos as nossas cabeças e levarmos a Ele a nossa súplica, as nossas petições, para que possamos juntos louvarmos o Teu santo nome e cantarmos hinos de louvores ao Teu santo nome. Hoje é um domingo o qual nas congregações está havendo a escolinha bíblica dominical. É onde o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor e para aprender juntamente um com o outro a servir a esse Deus maravilhoso. E aqui não é diferente. Aqui nós também, através da palavra de Deus, podemos aprender a caminhar com Jesus. Podemos aprender a ter as mesmas visões espirituais que Ele deu no passado aos seus servos, aos seus profetas. Podemos ter também as mesmas visões que Jesus deu aos seus discípulos. Ao lermos a sua palavra, a buscarmos a sua presença, o Senhor também estará falando conosco. Da mesma forma que Ele falou no passado, Ele fala hoje no presente e falará eternamente, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. O mesmo Deus de amor, de infinita bondade e de misericórdia, que mesmo vendo lá do céu a dureza do coração do homem, que mesmo vendo a desobediência, nossa desobediência, Ele sempre nos estendeu as mãos e nos resgatou. Amém, meus amados irmãos? Eu gostaria de deixar o último trecho da vontade desiderativa de Deus, desse capítulo maravilhoso que a palavra de Deus nos concedeu para que pudéssemos aprender qual é a vontade e o querer de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos ler. Deus expressou sua preocupação até mesmo pela cidade pagã, perversa de Nínive. Olha aí, lá em Jonas 4:11, o Senhor fala a esse respeito. Jesus disse a uma Jerusalém personificada que reuniria os filhos dela sob suas asas, se ela tivesse sido receptiva. Lá em Mateus 23:37, vamos ler. Alguns intérpretes também consideraram passagens como 1 Timóteo 2:4 e 2 Pedro 3:17 expressões da vontade desiderativa de Deus. Amém, meus amados irmãos? É possível ter um amplo conhecimento da vontade desiderativa de Deus. Ela é revelada em suas emoções, ações, instruções e providência. Podemos descobrir o que Deus deseja de nós e para nós ao estudar o seu caráter e os seus preceitos. Quando discernirmos a vontade de Deus dessa maneira, deveríamos ser levados a servi-lo com gratidão e sinceridade. Amém, meus amados irmãos? Você está vendo, meus amados? Qual é a vontade desiderativa de Deus? A vontade de Deus, meus amados, Ele nos fala aqui, lá em 1 Timóteo 2:4, Ele não quer que nenhum homem se perca neste mundo. Quando a Bíblia fala sobre o homem, Ele está falando sobre a humanidade, sem exceção. Então a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos, mas que cheguemos ao conhecimento da verdade. Porque é só a sua palavra quem pode nos guiar. É só a tua palavra quem pode nos levar até o céu. Fazendo a vontade e o querer de nosso Pai Celestial. Amém? Meus amados irmãos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá em Mateus 5, versículo 17, vamos ler. Olha só o que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos falou.
Não cuideis que vim destruir as leis ou os profetas, mas não vim abrogar, mas cumprir. Está vendo? O nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso próprio Senhor, que é o próprio Deus, até Ele fez a vontade e o querer de nosso Pai Celestial. Ele veio cumprir as ordens de nosso Pai. Muitos pensam que Jesus veio ao mundo e as leis do Antigo Testamento foi abolida. Não, de maneira alguma. Aqui ele está afirmando no Novo Testamento, em Mateus, que ele não veio destruir nem leis e nem profeta. Ele não veio destruir nada, ele veio apenas cumprir aquilo que o seu Pai mandou. Ele veio obedecer às ordens do seu Pai. E quem pensa que somos nós, meus amados, para desobedecermos a voz do Senhor, para desobedecermos os mandamentos de nosso Pai? Quem pensa que somos nós? Se o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, cumpriu a vontade de nosso Senhor, por que nós somos tão desobedientes para com Deus? Ah, meu amado, não vai dar para mim ir para a igreja hoje não, porque eu marquei de ir num casamento de fulano de tal. Ô, meu irmão, eu não tenho como fazer nenhum culto doméstico hoje, porque eu já estou atrasado. Eu marquei de ir para um sítio de fulano de tal. Ô, irmão Moisés. Ô, irmão, o senhor me perdoe, mas não vai dar para mim ouvir aquela mensagem que o irmão mandou para mim, não. Ela tem mais de 15 minutos. E eu tô atrasado para mim ir para a academia. Quando eu voltar, eu vejo. Ô, meus amados, não deixe de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade da carne, não. Não perca essa chance, essa oportunidade que nosso Deus está nos concedendo a cada dia de vida que nós acordamos. É uma oportunidade que nosso Deus nos dá. Não penses que o tempo pertence a mim nem a você, não. O tempo que nós temos pertence a Deus. É Ele que nos concede esse tempo. Mas Ele nos concede para quê? É para que a gente possa fazer apenas os desejos do coração? Não, meus amados. Ele nos concede esse tempo para adorar o teu santo nome, para cumprir o seu querer e a tua vontade. O querer e a vontade de Deus é que possamos chegar ao conhecimento da verdade. E aonde é que está o conhecimento da verdade, meus amados? É na sua palavra. É através de uma pregação que nós vamos ouvir e vamos, com certeza, conferir através da palavra do Senhor se aquilo que o pregador está falando está escrito. Para que possamos chegar a esse conhecimento, para que possamos aprender a cumprir em nossa vida o querer e a vontade de nosso Pai. Vamos deixar a concupiscência da carne. Não vamos deixar o nosso Deus em segundo plano, não, meus amados. Jesus Cristo está voltando. Olha a parábolas das 10 virgens. Olha a parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 não encheram as suas, as suas botijas de azeite. E quando o seu mestre veio, elas ficaram para fora. E aí? Como é que vamos fazer se o nosso Senhor voltar? O que vamos fazer quando o nosso Senhor voltar e não estivermos fazendo aquilo que Ele nos mandou? Bem-aventurado o servo que quando o Senhor voltar, o encontrar fazendo assim, fazendo a sua vontade e o seu querer. Amém, meus amados. Lá em Mateus 6, versículo 33, o nosso Senhor Jesus ainda nos diz assim: buscai primeiramente ao reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas na sua vida. Por que não ouvir a voz de Deus?
E por que não obedecer os mandamentos do Senhor? Esse é o mandamento que Deus nos deixou, para que fosse cumprido na minha e na tua vida. Você que é crente, o que estás fazendo para Deus nos dias de hoje? O que você está fazendo para o nosso Senhor? O nosso Senhor, Ele se entregou a si mesmo por mim e por você. E o que você está fazendo hoje para agradar a esse Deus maravilhoso? Eu gostaria de deixar mais um texto da palavra do Senhor para que fique em sua meditação. O apóstolo Pedro, ele escreveu 2 cartas sobre a vinda do Senhor. Preste muito atenção, meu amado. 2 Pedro 3, a palavra do Senhor nos fala assim: Amados, escrevo-vos agora esta 2ª carta, em ambas as quais decreto com exortação, desperto com exortação o vosso ânimo sincero, que você possa ter ânimo para agradar a Deus, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante a vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Olha o que o apóstolo Pedro, ele nos deixou escrito para nos preparar para os últimos dias, esse que nós já estamos vivendo. Amém, meus amados irmãos? E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tá vendo? Quantas vezes nós já ouvimos isso? A pessoa dizer desde pequeno que eu ouço que Jesus vai voltar, mas nunca volta. Meus amados, nosso Deus, Ele volta a todo instante. O nosso Senhor Jesus Cristo, a todo momento, Ele está voltando para alguém. Né? E você? O que você tem feito para preparar a tua alma para encontrar com Jesus? A palavra de Deus fala que a nossa carne, ela voltará para a terra de onde veio. Do pó ela veio, para o pó voltará. O nosso espírito que o nosso Senhor nos deu, soprou em nós para que nós pudéssemos viver na terra. Esse espírito, ele voltará para encontrar com Deus novamente no céu, porque pertence a Ele. E a tua alma? O que tens feito para Jesus, para preparar a tua alma, que está agora entre a carne e o espírito, desesperado sem saber para onde vai? Prepare a tua alma para encontrar com o Senhor, meu amado. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para mais tarde o que você pode fazer agora. O tempo que Deus nos dá é para servir a Ele, não para servir a nós mesmos. Nós não somos nada. Sem Deus na nossa vida, nós não somos nada. Amém, meus amados? Eles, versículo 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existem os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio das águas subsiste. Eu vou pular porque é muito grande e o vídeo vai ficar enorme. Eu vou ler a partir do versículo 17 agora. Vós, portanto, amados, sabendo disto, de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Tá vendo? Tudo preparação para que nós possa observar o que está acontecendo ao nosso redor e nos preparar, né? Antes, crescei na graça e conhecimento do vosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém, meus amados. Que Deus possa assim abençoar a tua vida. Que essa palavra possa ter chegado ao teu coração. Que Deus abençoe o teu dia, a tua família. Em nome de Jesus. Amém.